Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o crescimento implícito dos lucros de uma empresa no longo prazo. Para isso a gente vai usar o modelo OJ, um modelo bem recente, uma ferramenta muito interessante, muito útil e que vai ajudar vocês bastante na tomada de decisão. Acompanhe a gente aí que eu vou mostrar no detalhe como é que você pode aplicar isso na prática. Muito bem, então do que se trata esse modelo? Esse modelo, basicamente, a gente vai usar os preços do papel, o preço que está sendo efetivamente negociada a ação, para extrair qual é a taxa de crescimento que está implícita. É mais ou menos parecida com a ideia de volatilidade implícita, ou seja, eu olho para o preço e extraio a volatilidade no caso das opções. Aqui o que a gente vai fazer, eu vou olhar para o preço e vou extrair a taxa de crescimento de longo prazo dos lucros de uma determinada empresa. Esse input é uma informação fundamental sempre que a gente está avaliando um determinado papel. E com base nisso, a gente consegue avaliar se o crescimento que o mercado está atribuindo para uma determinada empresa é exagerado ou se esse crescimento está aquém daquilo que você espera da empresa. Então, é uma técnica bastante útil para a tomada de decisão, ajuda a gente a enxergar efetivamente de maneira mais concreta o que está por trás do preço de uma determinada ação. Então, essa técnica ela vai ajudar o investidor a identificar papéis caros ou baratos com base em um conceito menos abstrato, ou seja, vou olhar para a taxa de crescimento. Primeira coisa, por que chama modelo OJ? O modelo OJ advém dos criadores desse modelo, né? Então, esse modelo foi primeiramente divulgado num artigo científico, saiu numa revista renomada, por dois professores, o professor James Olson, na época da Universidade do Arizona, e outro professora Beth Juttner-Narrow. Então, esse modelo OJ leva o nome Olson-Juttner. O Olson é um cara bem famoso nessa parte de modelagem de Equity Valuation, foi professor da Universidade de Nova York, Universidade do Arizona, entre diversas outras instituições renomadas. Quem tiver interesse, dá uma olhada aí nesse artigo, é daqui que sai esse modelo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, destrinchar isso da maneira mais prática possível. Bom, o resumo do modelo é o seguinte, essa fórmula do modelo, a fórmula do modelo OJ, que a gente vai ver em breve, basicamente ela depende de 4 grandes fatores para que a gente possa determinar aí qual vai ser o crescimento implícito que está sendo utilizado pelo mercado, pelos investidores para precificar um papel. Então, quais são as variáveis do modelo? Primeiro, eu vou precisar do lucro por ação estimado para o próximo ano, ou seja, para o próximo período, que eu estou chamando aqui de LPA1. Então, isso daí é o lucro por ação projetado pelos analistas, o Forward LPA. Também preciso da taxa de crescimento dos lucros no curto prazo, ou seja, quanto é que os analistas estão projetando que o lucro daqui a 2 anos vai crescer em relação ao lucro do próximo ano. Ou seja, qual é a taxa de crescimento de curto prazo dos lucros de uma determinada empresa. Eu estou falando aqui que a gente usa as informações dos analistas porque essas informações são as informações que formam o consenso de mercado, ou seja, quando você pega diversas projeções que existem e tira uma média, uma mediana, você tem aí a expectativa do que vai acontecer com aquele papel. É evidente que se você quiser usar as suas próprias projeções, o modelo comporta sem problema nenhum. Além disso, a gente vai precisar do preço da ação. O preço da ação basta eu olhar para o mercado, pegar a cotação, o preço que o papel está sendo negociado, que vai ser aqui o meu P0, e a gente vai precisar da taxa de desconto. Então, todo modelo de precificação, a gente usa uma taxa de desconto, aqui não é diferente. A taxa de desconto é a taxa que reflete o custo de capital próprio daquela empresa, calculada normalmente pelo modelo CAPM ou algum modelo oriundo aí do CAPM. Bom, o que é o modelo OJ? O modelo OJ é dado por essa formuleta aqui, parece complicada, mas não é. Vou explicar, na verdade é uma fórmula até relativamente simples quando a gente está pensando em precificar
ações, e basicamente ele diz o seguinte, que o preço de um papel, o preço de uma determinada ação, ela depende do lucro por ação estimado para o próximo ano. Então imagina que você está na data 0, eu preciso do lucro por ação da data 1 do ano, um ano à frente, divido isso pelo custo de capital próprio e multiplico isso pelo que a gente está chamando aqui de GS. O que é GS? GS é a taxa de crescimento de curto prazo ajustada aí, daquela ação. E o GL é justamente o que a gente quer descobrir, ou seja, qual é a taxa de crescimento de longo prazo de uma empresa, ou seja, qual a taxa que os analistas estão usando, ou que o mercado está usando, melhor dizendo, para precificar um determinado papel. Então esse GL é o que a gente está interessado em encontrar, ou seja, qual é a taxa de crescimento na perpetuidade de uma determinada empresa. Para isso basta eu ter o preço da ação, o lucro estimado para daqui a um ano, o custo de capital próprio e a taxa de crescimento no curto prazo, que basicamente depende das projeções que eu tenho do lucro da empresa para daqui a 2 anos e do índice de payout de uma determinada empresa. Como é que a gente calcula essa taxa de crescimento de curto prazo? Então, eu vou pegar o lucro por ação para daqui a 2 anos, projetado, dividir pelo lucro por ação para daqui a 1 ano, ou seja, eu estou basicamente pegando aqui o crescimento de curto prazo do lucro. Quanto é que vai ser o lucro daqui a 2 anos dividido pelo lucro projetado para daqui a 1 ano? Tudo isso menos 1. Então, isso daqui representa o lucro, o crescimento percentual do lucro no curto prazo. E vou ajustar por R, que é o meu custo de capital, multiplicado pelo índice de payout, ou seja, quanto que aquela ação vai pagar de dividendo dividido pelo lucro por ação, tudo isso estimado para o período 1. Então, com base nisso, a gente tem todos os elementos e aí a gente vai calcular esse GL e é isso que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Como exemplo, eu vou pegar a Microsoft. A Microsoft é uma empresa que tem informações públicas, é fácil a gente encontrar informação, enfim, todo mundo pode acompanhar, mas óbvio que você pode adaptar isso para qualquer empresa negociada aqui no mercado brasileiro. A ideia é exatamente igual e vai funcionar da mesma maneira. Então, eu peguei aqui a cotação da Microsoft, fechada no dia 12 de outubro de 2020, subiu 2,59 no dia, fechou a 221,40. E aqui eu peguei também as projeções do lucro por ação, earnings per share, para 2021, 2022, 2023, 2024. Na verdade, apesar de eu ter a projeção aqui dos lucros dos próximos 4 anos, o que a gente precisa para aplicar o modelo OJ são basicamente as projeções de 2021 e 2022, ou seja, esse 6,39, eu estou pegando o consenso, e 7,19 para 2022. Então, guarde esse número aí que a gente vai usar. Além disso, aqui eu peguei já no Yahoo Finance. Então, você consegue pegar essas informações de maneira bem fácil aí na internet, qualquer sistema que você tenha. Mas aqui, basicamente, eu peguei também a cotação, 221,40, e o que a gente vai usar aqui vão ser 2 indicadores. O beta da ação, que basicamente vai me dar a ideia aqui do risco sistemático desse papel, ou seja, quão arriscado é o papel em relação ao mercado, está dando 0,92, a gente vai usar isso aqui para calcular o custo de capital próprio da empresa, e também a gente vai usar aqui o dividendo esperado para o próximo ano, forward dividend, ou seja, qual o dividendo projetado para o próximo período, que é 2,24. A gente precisa dessa informação para aplicar o modelo OJ. Para a gente calcular o custo de capital próprio, a gente também precisa dos yields, dos bonds, dos títulos do governo. Como aqui a gente está pegando a empresa americana, eu peguei um título do governo norte-americano. Normalmente o que a gente usa para estimar o custo de capital próprio é o título aqui de 10 anos, mas a gente sabe que esses títulos estão sendo negociados a yields, a taxas muito mais baixas do que o normal historicamente. Então fechou hoje aqui, 0,78% ao ano, a rentabilidade de um título de 10 anos emitido pelo Tesouro Americano, que seria o equivalente aí à taxa livre de risco. E se a gente olhar para um título mais de longo prazo ainda, que é o título de 30 anos, aí a gente está falando aqui num yield de 1,58%.
Então a gente vai usar essa taxa aí para custo de capital, para estimar o custo de capital próprio. Além disso, a gente precisa aqui do prêmio de risco. Então eu peguei aqui os dados históricos também, peguei desde 1928 até 2019, qual foi a rentabilidade média aí do S&P, 11,57% ao ano, e qual foi a rentabilidade do título de longo prazo aí do Tesouro Americano, 5,15% ao ano. Muito bem, então o que a gente vai usar aqui na estimativa vai ser essa taxa de 6,43 como prêmio de risco. Ele diz respeito à diferença entre o retorno do índice americano ao longo aí de 91 anos em relação à taxa livre de risco, aqui é o título de longo prazo, os T-bonds. A gente vai usar também a taxa livre de risco atual, aqui o yield do título de 30 anos, que dá 1,58 aqui arredondando, porque a taxa de 10 anos, que normalmente seria utilizada, ela está muito baixa em relação ao histórico e tem a questão dos estímulos monetários, né? E quando a gente está falando em valuation, você tem aí uma visão mais de longo prazo. Então usar aí o título de 30 anos faz sentido, é um título que tem bastante liquidez, mas especialmente no cenário atual, como você tem diversos estímulos que estão sendo dados para a economia, e um deles é que a taxa de juros continue muito baixa, eu acho que faz sentido usar esse título de 30 anos como taxa livre de risco. Então, para isso, a gente faz essa tabelinha aqui para calcular o custo de capital próprio com base no modelo CAPM. Né? Quem já viu, esse modelo é bastante tradicional aí no mundo de finanças. Basicamente a gente fala que o custo de capital próprio é igual à taxa livre de risco, o beta, que representa o risco sistêmico do papel multiplicado pelo prêmio de risco. Coloca isso na fórmula e aí a gente chega num custo de capital próprio aí de 7,50%. Bom, com isso a gente tem todos os elementos para aplicar o modelo OJ. A primeira coisa que a gente faz é calcular a taxa de crescimento de curto prazo ajustado, ou seja, lucro projetado para daqui a 2 anos, 7,19, dividido pelo lucro projetado para daqui a 1 ano, menos 1. Então, isso aqui é a taxa de crescimento de curto prazo do lucro, mais o custo de capital, que é 7,50, multiplicado pelo índice de payout para daqui a 1 ano. Fazendo essa continha, a gente chega aí na taxa de crescimento de curto prazo de 15,15% para o caso da Microsoft. Aí a gente tem todos os elementos para aplicar o modelinho OJ. Né? Eu tenho o preço da ação, eu tenho o lucro estimado para daqui a 1 ano, eu tenho o custo de capital próprio e eu tenho a taxa de crescimento de curto prazo. O que eu quero achar é justamente a taxa de crescimento de longo prazo, é o G, é a taxa de crescimento dos fluxos na perpetuidade para ver se está fazendo sentido ou não. Colocando esses valores na conta e substituindo, né? Ou seja, olhando para o preço de mercado hoje, pelas projeções hoje, pelo custo de capital próprio hoje, pela taxa de crescimento de curto prazo, a gente consegue estimar e aí a gente chega num valor aqui, numa taxa de crescimento na perpetuidade da Microsoft de 2,70% ao ano. Olha só que interessante, então essa aqui é a taxa de crescimento implícita. A pergunta que você deve se fazer e que todo mundo que aplica esse modelo se faz, é o seguinte, bom, isso daqui representa, isso aqui está adequado com aquilo que eu considero razoável para a empresa crescer no longo prazo? Se eu achar que essa taxa está muito grande, significa que o papel está caro. Se eu achar que essa taxa está baixa, significa que o papel está barato. Se eu achar que ela faz sentido, significa que o preço do papel está adequado. Então, a pergunta que a gente tem que se responder é, bom, faz sentido eu considerar que a Microsoft no longo prazo vai continuar tendo um crescimento nos seus lucros de 2,70% ao ano? Se eu achar que a Microsoft vai crescer mais do que isso, no longo prazo, eu deveria comprar o papel. Se eu achar que não, ou que ela vai crescer bem menos do que isso, ou menos do que isso, significa que o papel está caro, eu deveria vender o papel. Né? Se eu achar que vai crescer mais ou menos isso, 2,70, 3, né, 2,5, significa que o preço aí está alinhado ao fundamento. Então essa é a pergunta que o investidor consegue responder usando essa metodologia de crescimento implícito. Você consegue calcular isso e muitas vezes
chegar em valores que não fazem sentido. Falar que uma empresa vai crescer, por exemplo, 15% no longo prazo não faz sentido econômico nenhum. Nenhuma empresa consegue crescer no longo prazo tanto durante tanto tempo, né? Normalmente o que a empresa vai crescer é algo relacionado com o PIB da economia que ela está inserida no longo prazo. Então, essa é uma metodologia que a gente consegue enxergar, consegue atribuir, consegue tirar um pouco do mundo abstrato e colocar um pouco mais em algo concreto o preço da ação. Ok? Então, o modelo OJ é esse, tem muita aplicabilidade. Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo ajude a vocês e se vocês tiverem qualquer questão, dúvida, contribuição, manda aí pra gente e continuem nos acompanhando aí nas redes sociais. Um abraço para todo mundo, até a próxima.